Olá, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas. Olá. Oi, Rosaura, seja bem-vinda. Todas que estão chegando, uma alegria estar aqui com vocês de novo. Bom dia, Juliana Longaray. Bom dia, Jaque. Bom dia, Pastor Alexandre, homem da minha aliança. Saiu para caminhar um pouquinho e tá me ouvindo. Beijo, querido. Oi, Dani. Oi, Veraci. Jaque, Mari, sejam bem-vindas. Shalom, shalom. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Oi, Madinha. Oi, Angelita. Ai, saudade desse povo. Meu Deus do céu. Tiana, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Olha aí, Ronaldo, seja bem-vinda. Mariane Hickman. Beijo, queridona. Mari Hickman, Mari Santos. Saudades, nem me fala, Mari. Nem me fala. Hoje nós temos um assunto que eu fico numa expectativa muito grande de falar. É um assunto que eu amo. Quem me conhece, conhece a intensidade com que eu busco me relacionar com Deus. Cheio de falhas, cheio de limites. Quando eu choro, eu choro. Quando eu tô feliz. Quando eu tô mal, eu entro dentro da caverna, mas também sei sair lá de dentro, graças a Deus. Então eu sou muito intensa e eu quero falar um pouco sobre intimidade nessa manhã. Quero dar um oi para Lídia, que me dá a honra da tua presença, querida. Seja bem-vinda, Goretinha do meu coração. Tudo bem, queridona? Carolzinha, Lalinha. Queridos, antes de a gente começar, aperta no aviãozinho e chama. Eu quero te desafiar a chamar uma pessoa que você nunca viu aqui na minha live. Aperta no coraçãozinho também, pode ser. Mas clica no avião e chama alguém que nunca participou dessa live. Esse é meu desafio para ti hoje. Amém? Enquanto isso, eu quero reforçar. Eu estou agora levando o vídeo da live direto para o YouTube. Hoje, no começo da tarde, já vai estar lá. A gente tem feito por esse processo. Oi, Lu, querida. Eu acho que a Eneida também entrou ali. Oi, Eneida. Oi, Adri. Oi, Michele Braz. Beijo para vocês. Nem me fala, Carol, que saudades. Antes, o que mais eu tenho que falar antes de a gente começar? Do YouTube, 3 coisinhas: sininho, like, comentário. 3 coisinhas: sininho, like, comentário. Preciso disso de vocês, me ajudem. Marielle, bom dia, queridona. Que mais? No Insta, quem não me segue, segue lá, Mônica H. Paz. Certo? Bom dia, Nara. Beijo pra ti. Então eu quero começar porque eu tenho muita coisa hoje. Não sei, já vou adiantar para vocês, não sei se eu vou conseguir chegar no final dessa ministração, porque eu me empolgo e daqui a pouco já surge mais um exemplo, já surge mais uma coisa que eu me lembro que eu tenho que trazer para vocês que tem a ver com o assunto, mas eu quero entregar tudo na mão do Senhor em nome de Jesus. Bom dia, Simone. Simone Hickman. Bom dia. Exatamente, Instagram é rede de relacionamentos. Tu que diga, né, Michele? Meu Deus, bombando o trabalho da Michele. Bom dia, mamã, minha mamãe, Erika Hickman. Seja bem-vinda também. Nossa, só falta a Júlia para completar todo o clã das mulheres Hickman. Gente, deixa eu falar para vocês. Esse assunto, intimidade, eu sei, foi proposital. Eu coloquei esse título de uma forma bem genérica. Nath Garcia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Carol Saraiva, seja muito bem-vinda, querida. Eu sabia que esse tema ia trazer alguns questionamentos. O que será que ela vai falar? Será que ela vai falar sobre sexo? Poderia ser. Não é exatamente isso, mas eu acho muito propício que você tenha em mente essa referência de intimidade, de vida sexual. Certo? Porque na verdade ela tem tudo a ver com o que nós vamos tratar, certo?
Eu quero trazer uma reflexão a respeito, na verdade, da nossa intimidade com o nosso Deus. E esse é um assunto empolgante, eu amo ele. Quando o Senhor me mostrou que era realmente esse o assunto dessa live, eu fiquei muito faceira e eu disse, meu Deus, tem tanta coisa para falar sobre isso. Eu não quero chover no molhado, eu quero entregar para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês, certo? Põe um coraçãozinho aí para saber que vocês estão atentas. Não tem problema se estão lavando a louça, se estão encaminhando algumas coisas na casa, no teu trabalho, mas me mostra que vocês estão comigo aqui, ó, ouvindo e prestando atenção, tá bom? Oi, Andréia, seja bem-vinda, clica aí nos coraçõezinhos, isso aí, chuva de coração. Segura no coração que dá uma chuva deles, tá bom? Tô com a minha xícara da Rede Brilhe, em homenagem à Rede Brilhe. A minha amiga Paula Togni, que não chegou ainda, me disse que ia passar aqui e eu preciso dizer para vocês. Nós já estamos entrando no assunto de intimidade, mas eu preciso dizer para vocês, e eu já ia quase me esquecendo, que nós estamos no 10º encontro do Cá Entre Nós e para mim isso é muito especial, porque... foi muito bom esse tempo chegar até aqui, foi para mim um rompimento, eu sei, tenho recebido feedbacks tremendos, glorifico a Deus a respeito de cada transformação que isso tem produzido na vida de vocês, toda a honra e toda a glória ao Senhor, mas para mim pessoalmente, além de todo o ganho do ensino, que quando a gente entrega, a gente recebe também, e eu acredito que duplamente, eu tenho rompido com algo que eu não tinha coragem de fazer antes. Então, estou muito faceira com isso. E o que eu ia dizer sobre a Paula Togni, minha amigona, é que, como nós estamos na 10ª semana do Cá Entre Nós, essa semana tem uma live extra do Cá Entre Nós. Sexta-feira agora, no mesmo horário, 10 horas, eu vou estar com a Paula Togni, embaixadora da Global Advance no Brasil, responsável, presidente da Rede Brilhe, e ela que supervisiona o nosso trabalho, meu trabalho do apóstolo Alexandre também junto ao Frontline Pastors, que é o trabalho que se faz junto com os pastores, e ela vai estar comigo sexta-feira de, acho que é 29, às 10 horas, mesmo horário que a gente está aqui. Certo? Quero contar com a presença de vocês e divulguem, depois eu coloco o banner. Então, voltando então para a questão da intimidade. O que tem me despertado nesse tempo que eu comecei a refletir? Do quanto, queridas, hoje, o tempo que a gente está vivendo de pandemia, independente se vocês estão em casa ou estão trabalhando ou estão meio a meio, o fato é que toda a nossa rotina foi alterada e sim, mais do que nunca, houve uma necessidade gigante de nós entrarmos quase para dentro da internet. Né? A gente brinca aqui em casa que a gente pedia que a gente abria a geladeira, tem uma live lá dentro, né? Porque tem muita live. E aqui fica novamente a minha gratidão, porque eu sei que tem muita coisa boa. Eu nem vou falar da coisa ruim da internet, nem vou falar de mentira misturada com verdade. Mas o fato é que, além disso existir, infelizmente, tem muita coisa boa na internet. Tem muita live que valeria a pena. Se a gente quisesse ficar 24 horas por dia só assistindo live, teria coisa boa. Então, o que acontece? Nós nunca tivemos tanto essa disponibilidade de informações, e eu tô falando no viés reino de Deus. Eu tô falando de coisas boas, tô falando de coisas saudáveis. E por isso que eu me sinto muito honrada com a presença de vocês aqui, porque eu sei que vocês tiveram que elencar fazer algumas escolhas. E eu realmente me sinto muito honrada de vocês terem escolhido a minha live para vocês estarem aqui. Então nunca o evangelho, a palavra de Deus, esteve tão acessível. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Bom dia, Mirna Martins, queridona. Bom dia, Nicole, querida. Sejam todas bem-vindas. Olha só, nunca a gente teve até se tu quiser comprar uma Bíblia, tem
uma diversidade tão grande que tu fica confusa. É uma melhor que a outra, é uma mais bonita que a outra. Tem diferentes traduções, tem Bíblia para mulher, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para mulher líder, tem Bíblia para mulher pastora, tem Bíblia da mulher dona de casa. Olha, é uma quantidade gigante. São muitos recursos, muitos livros. E, de novo, estou falando da parte boa, tá? Tem muita coisa ruim aí misturada, mas tem muita coisa boa. E eu quero me focar nas coisas boas. Tem livros sobre o Evangelho, sobre a palavra, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo na vida da gente, sobre dicas de como nós nos aproximar do Senhor, livros calcados nos princípios da palavra de Deus. Gente, eu fico assim enlouquecida, só que eu me seguro para não comprar mais livros, porque se eu descuidar, a minha tendência é começar um monte e não terminar nenhum. Então eu preciso me disciplinar muito para conseguir não só buscar recurso nos livros, porque isso eu gosto de fazer. Eu gosto de ter os livros à disposição. Tem aquele assunto lá, tem aquele assunto ali e tal, e a gente ir elaborando quando a gente está atrás de algum determinado assunto. Mas é muita coisa boa. Então, o que acontece? Tu vê de tudo, tu vê postagens, nunca teve tanta gente postando coisa a respeito do Evangelho, a respeito da palavra de Deus, textos lindos, textos verdadeiros. Nunca se viu tanta gente tatuando até mesmo, não vou entrar no mérito, muita gente tatuando no corpo símbolos que representam o próprio Jesus. Em outras palavras, tem muita gente falando sobre Jesus. Mas falar de Jesus não é a mesma coisa que falar com Jesus. E nessa overdose de informações a respeito do Evangelho, nessa overdose de informações sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, todas essas informações que eu estou dizendo já, né, bastante vezes, muitas vezes, coisas boas, elas realmente nos remetem a uma intimidade? Elas são a intimidade? Ou elas fazem parte de algo que pode nos conduzir até lá? Qual é a diferença de nós sermos familiarizados com o Senhor Jesus e nós termos intimidade com o Senhor Jesus? Presta atenção. Jesus, todo mundo sabe, né? Nasceu em Belém. E de Belém, o Senhor revelou para Maria, revelou para José que eles deveriam sair de lá por conta do rei Herodes, que estava matando todas as crianças, porque ele perseguia Jesus, na verdade. Então eles saem de Belém, do território de Israel. Bom dia, Paula Togni. Já fiz a nossa propaganda, viu? Já tá na agenda das meninas. Sexta-feira às 10 horas estamos juntas aqui. Beijo. Natália Carvalho, beijo, seja bem-vinda. Saudades. O que acontece? Quando Jesus sai de Belém e vai para o Egito, os pais conduzem ele para lá. Ele vai para lá. Depois de um tempo, o Senhor revela que eles devem voltar para Israel. Inicialmente, eles iriam para a Judéia, mas aí eles descobrem que o filho daquele rei, do rei Herodes, ele era pior ainda do que o pai, mais cruel. Então, eles não vão para a Judéia, eles vão para a Galiléia, para uma cidade chamada Nazaré. Tá? Lá em Nazaré é a cidade, é o lugar onde Jesus cresceu. Passou, digamos assim, a maior parte da infância dele. Tá? Só que eu quero ler com vocês, eu quero comentar com vocês, depois vocês podem ler com calma, uma passagem. Bom dia, Sil Guarda, minha vizinha aqui de Arroio do Sal, queridona. Amor grande por ti e pela tua família, viu? Uma honra para nós termos vocês assim, ó, no nosso coração a partir de agora. Lá em Marcos 6, vai referir o quê? O momento em que Jesus, depois que ele começa o ministério, passa por isso, né? Ele quando começa o ministério, ele sai de Nazaré e vai. E começa a fazer os milagres, começa a ensinar, chama os 12, né, os discípulos e segue. E lá no capítulo 6 de Marcos, vai referir então que Jesus volta à sua cidade de origem, que era Nazaré. Certo? E aí, o que acontece? Ele vai num sábado,
até a sinagoga e ele começa a ministrar, começa a pregar, ensinar a palavra. E as pessoas de Nazaré que viram Jesus crescer, tudo bem, ele tinha desaparecido por um tempo, ninguém sabia muito bem onde ele estava, que foi quando ele começou o ministério, vem simplesmente o Jesus, um nazareno, aquele fruto daquela cidade, voltar e se apresentar na sinagoga e começar a ministrar, a ensinar com uma autoridade que eles nunca tinham visto. E eles começam assim, mas não é o filho da Maria? Não é o carpinteiro? Não é o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não, as irmãs dele não moram por aqui também? Mas a gente conhece ele. Da onde vem toda essa sabedoria? Como é que ele faz esses milagres? E a palavra de Deus diz que essas pessoas, os nazarenos, ao estarem em contato então com Jesus e verem a autoridade com que ele ministrava, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que eles ficaram desiludidos. Algumas traduções dizem que eles ficaram escandalizados. Se a gente for ver no original dessa expressão, nós vamos encontrar um significado de que eles viram aquilo como uma pedra de tropeço e se tornaram a própria pedra de tropeço, no sentido não somente de se escandalizarem, mas gerarem incredulidade nos que estão à sua volta. Bom dia, Tati. Seja bem-vinda. Bom dia, Verônica. Seja bem-vinda, queridona. Desculpa se eu não vi alguém entrar aqui. Janda, querida, seja bem-vinda. Então, aquelas pessoas, os nazarenos, dizem, não, mas só um pouquinho. E a impressão deles é exatamente essa, de escândalo e de uma certa desilusão, no sentido de que história é essa? Quem ele pensa que é? E em Marcos, no capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim, que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E fala ainda que Jesus ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Olha só, essas pessoas, elas eram extremamente familiarizadas com Jesus. Sim ou não? E não se esqueçam, nós estamos tratando um assunto de intimidade e quando me perguntam, intimidade vai falar de sexo? Não. O que eu disse lá no começo? Tenham esse nível de intimidade como referência, porque fazendo referência àquilo que nós falamos sobre casamento na semana passada, o Senhor Deus criou o casamento, criou o matrimônio, criou a relação conjugal, criou a nossa sexualidade dentro do casamento como um reflexo de algo soberano a isso, anterior a isso, fazendo referência a Cristo e a igreja e o futuro casamento. Igreja e Jesus. Por isso que a Bíblia refere Jesus como noivo e a igreja. São todos aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus como a noiva. Então vamos lá. Será que hoje nós somos realmente familiarizadas com o Senhor Jesus? Ou será que nós temos um relacionamento de intimidade? Aquelas pessoas ali de Nazaré, elas conheciam e tinham familiaridade não somente com Jesus, eles sabiam quem eram os familiares de Jesus, eles sabiam onde eles moravam, eles sabiam o que faziam. A gente pode pensar assim, a Márcia Barros, ela fala algo que eu acho muito interessante quando ela fala sobre intimidade. Ela faz um contraponto falando sobre fã-clube, tá? Se tu vai ver um fã-clube de uma figura popular, um popstar, eles sabem de tudo em detalhes. Eles sabem onde foi a primeira escola, eles sabem qual foi o nome da rua da primeira casa que a pessoa viveu, sabe qual era a brincadeira preferida na infância, sabe detalhes dos gostos específicos e da história, sabe detalhes que muitas vezes quem é íntimo não sabe. E tudo bem. Só que esse fã-clube tem um excesso de informações a respeito daquele popstar. Mas será que esses, por terem tantas informações,
por terem tanto conhecimento sobre esse popstar, eles poderiam entrar na casa desse popstar? Esse popstar receberia eles à mesa? Quem a gente deixa entrar na nossa casa? Com quem a gente senta à mesa? Com quem nós temos intimidade. E eu quero trazer para vocês um pouco sobre, rapidamente, algumas referências da palavra de Deus, para a gente não ter nenhum engano, para a gente não se confundir achando que essa intimidade que eu falo é algo da nossa cabeça, da nossa atualidade. Eu quero deixar muito claro que essa intimidade que eu estou falando, que Deus deseja ter conosco, que Deus deseja que nós tenhamos conosco, porque por Ele está sempre disponível nesse sentido. Nós é que não paramos quietas, nós é que não nos aquietamos diante dEle. Essa intimidade desejada pelo Senhor está registrada na palavra de Deus, de capa a capa. De capa a capa. E eu nem separei nada de Apocalipse aqui para ler para vocês, mas teria muita coisa maravilhosa. Bom dia, Sabrina, seja bem-vinda. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda, queridona. Olha só, rapidamente. Salmo 42, 1 e 2. O que Davi, nós vamos falar depois sobre ele, se der tempo. O que Davi fala sobre o desejo que ele tem de Deus? Diz assim, ó, como o servo brama pelas correntes das águas, aquele animalzinho que vai em busca avidamente por água para beber, assim suspira minha alma por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Isso no Salmo 42. Mais à frente, no Salmo 63, também Davi diz assim, ó, a minha carne te deseja. Olha que forte. E tem mais, a minha carne te deseja muito. E em uma terra seca e cansada, onde não há água. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ele sabe que todo o ser dele almeja por ser saciado nessa presença. Nesse lugar secreto de um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Jeremias 33, 3. Deus dá um alerta e chama Jeremias, o profeta Jeremias, dizendo, Jeremias, se você me chamar, se você clamar por mim, eu responderei e te contarei coisas misteriosas, coisas maravilhosas que você não conhece. Velho Testamento. Hoje nós vivemos uma realidade diferente da época que Jeremias vivia. Nós vivemos o Novo Testamento, ou seja, nós temos simplesmente a presença do Espírito Santo de Deus vivendo, morando na nossa vida, desejando revelar de dentro para fora o desejo de Deus a respeito da nossa vida, de quem nós somos, de quem é esse Deus maravilhoso. Ele habita em nós, ele habita no coração de todo aquele que é quebrantado, contrito, que busca a face dele. E aí da parte de Jesus teriam muitas outras passagens, mas eu queria só lembrar vocês o que Jesus está falando em João 15:15, que ele diz assim, ó, eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamo vocês, nosso irmão mais velho nos dizendo isso, eu chamo de vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Jesus traz a verdade do Pai para nós. Essa é a intimidade. Jesus, e eu já referi esse texto em outro contexto, há uns encontros atrás, a respeito de que assim como o Pai é no Filho, o Filho é em nós, nós somos uns nos outros, a questão da influência e a questão de o quanto esse grande quebra-cabeça se compõe na unidade. E eu te pergunto, diante dessa intimidade que promove uma conversa de Jesus com os seus discípulos a respeito daquilo que o Pai tinha revelado para ele, eu pergunto para vocês, vocês acham que isso que os discípulos conheciam a partir da boca de Jesus, como diz aqui, daquilo que o Pai revelava a ele, as multidões tinham acesso a isso, a esse nível de conhecimento, a esse nível de revelação
a esse nível de não uma informação pura, mas algo revelado, Pai ao Filho e o Filho aos discípulos. Vocês acham que aquelas multidões que estavam ali se amontoando ao redor de Jesus, olha, tem um cara que chegou aí na cidade e estão dizendo, bah, ele é super famoso porque ele ensina de um jeito diferente. Gente, ele faz milagres, ele faz os mortos levantarem, ele cura. Vamos lá, talvez ele tenha alguma coisa para mim, vamos lá. Gente, isso se reproduz hoje, infelizmente. Mas a revelação, o pressuposto dessa revelação de Jesus a nós é essa relação de intimidade. Jesus revelava o que o Pai trazia para ele unicamente para os discípulos. O que é o discípulo? É aquele que caminha com Jesus. Não é a multidão sim, ele trazia, alimentava, mas assim, aqueles que seguiam Jesus eram chamados discípulos. E hoje, eu e vocês somos chamadas para que nós sejamos esses discípulos, para esses discípulos a revelação. Para aqueles que caminham com Jesus, é que tinham essa revelação que Jesus trazia. E talvez o mais tremendo... Oi, Karen Milba, queridona. Cami Brasil, beijo, querida. Não te identifiquei com esse nome, mas eu já te vi aqui em outras vezes. Ou aqui, ou na live do Pastor Alexandre. Seja bem-vinda. Dressa, seja bem-vinda também. Bisca Blanco. Seja bem-vinda, tá bom? Não sei se eu tô conhecendo algumas de vocês, mas sejam todas bem-vindas. Karen, saudade gigante, nós temos que nos falar em breve. Beijão pra ti. Olha só, dos versículos que eu separei, eu quero enfatizar esse último, porque ele não fala de intimidade, mas fala totalmente de intimidade. O que aconteceu? Olha, eu vou ler para vocês, Marcos 15:38. E o véu, olha se não é um versículo de intimidade. Contexto, Jesus expirou, morreu na cruz. O que a Bíblia anuncia naquele exato momento? E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Meu Deus do céu. Para quem não sabe o que isso significa, o pecado foi que nos afastou de Deus. Havia no templo um véu, uma separação com um tecido muito espesso que fazia separação entre aquilo que era a própria presença de Deus. Só o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. O povo não tinha acesso àquele lugar. E no momento que Jesus vem e morre, finaliza, completa o propósito de Deus, aquele véu dentro do templo é de forma sobrenatural, rasgada do alto a baixo, para deixar bem claro que não foi ninguém que rasgou, do alto, era muito alto, do alto a baixo, o próprio Deus rasgou, anunciando o quê? Venham, não tem mais véu. Não tem mais véu, porque através do sangue de Jesus, que nos perdoa os pecados, nós temos acesso à presença de Deus. Lembra aquilo que eu falei antes de Jeremias? Jeremias, ele era um profeta, Deus falava diretamente com ele. Mas as pessoas, o povo, eles não tinham esse acesso. Era aquele tempo. Depois de Jesus, o véu se rompeu, se rasgou. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós somos convidados a viver nesse nível de intimidade. Então, voltando àquilo que eu trouxe então sobre os nazarenos. Pensem sobre isso. Até que ponto o nosso relacionamento com o Senhor Jesus hoje, ele não se baseia em informação e uma certa familiaridade, uma certa, como é que se diz? Uma certa simpatia com os preceitos, princípios e valores cristãos. Mas isso não nos faz íntima dele. E querida, se você está se identificando com isso, eu quero te dizer o seguinte: você está perdendo o melhor da festa, pelo menos aqui. Porque depois na eternidade vai ser tudo muito além do que a gente possa imaginar, a Bíblia deixa bem claro isso. Mas, enquanto o melhor não chega na eternidade, quando nós estaremos com Ele
para sempre, numa abundância de gozo, paz, alegria sobrenaturais, enquanto esse tempo não chega, aqui nessa terra, nós temos uma porção que é muito pequena perto daquilo, mas essa porção pequena, ela é arrebatadora, ela é transformadora, ela é fonte de paz no meio, mesmo quando tu estiver diante de angústia, diante de lutas, de guerras, é paz, é sombra para ti, é alimento para tua alma, é direção para tua alma, é quando nós somos preenchidas verdadeiramente por aquele que mais nos ama e conhecer o amor desse Deus por nós. Gente, isso é transformador, não tem como a gente viver uma vida normal, assim, como se nada tivesse acontecido, depois que a gente conhece uma porção, mas essa porção que, apesar de ser tão pequenininha perto daquilo que nos espera na eternidade, ela é algo arrebatador, como eu falei antes. E nós precisamos buscar a plenitude dessa porção, que é um pedacinho do céu na terra. Quando nós temos intimidade com alguém, e por isso que eu fiz antes essa referência, até na questão sexual. Ó Paulinha, ó meninas do brilho que estão aí. Nossa propaganda, nosso marketing. Nessa sexta-feira, 10 horas, eu vou estar com a Paula Togni aqui, falando sobre a nossa influência no reino. Eu não sei qual das duas é mais empolgada para falar sobre isso, tá? Apareçam. Voltando. Fazendo um paralelo da intimidade que nós temos, eu vou trazer vou pedir permissão àquelas que não vivem essa realidade ainda na vida conjugal, tá? Mas vocês vão entender perfeitamente essa referência. Quando nós temos esse nível de intimidade, de uma aliança, que é a proposta de Deus para o casamento, a gente conhece o cheiro, a intenção, só no olhar. A gente discerne só pela comunicação da sua movimentação quando tá tudo bem, quando há algo que entristeceu, quando tem alguma preocupação, quando tá radiante, quando tem intenções. Isso é só a intimidade que traz. E esse nível de intimidade é a referência que o Senhor nos traz para aquilo que Ele deseja que nós vivamos com Ele ainda nessa terra, ainda nessa vida. Olha só, queridas, aquela familiaridade que os nazarenos tinham com Jesus, o que essa familiaridade produziu? Pensem um pouquinho. O que aquela friamente, unicamente familiaridade tinha? O que produziu? Produziu incredulidade. Jesus não pôde fazer tudo o que ele fazia nos outros lugares porque não havia fé. Enquanto a familiaridade unicamente, no sentido mais pejorativo, tá? Me entendam bem, no sentido de contrário à intimidade, tá? Mas com conhecimento. O que a familiaridade produziu? Incredulidade. Porque o conhecimento puro, sem profundidade, sem relacionamento, sem revelação, gente, eles viram Jesus crescer e eles não sabiam quem ele era. Eles não tiveram a revelação de que ele era o Messias, o Filho de Deus. Isso é familiaridade. Isso não é intimidade. A intimidade vai produzir o quê? Fé. E a fé é que gerava os milagres diante do poder de Deus. Então, familiaridade gerou incredulidade. Intimidade gerava fé que gerava os milagres. E aqui eu quero trazer o seguinte, queridas. O que existe de fato entre essa informação, entre uma palavra conhecida e a palavra que a gente chama revelada? A diferença, o gap que existe entre aquilo que nós temos de informação e a palavra revelada que produz mudança, produz transformação. Sim, vem com bênção sem medida, vem com tudo isso. O gap que existe, o que está no meio disso?
o que liga isso? O que conduz realmente, o que faz com que essa informação que é relevante, que é importante, na sua maioria pelo menos, né? Ou especificamente naquilo que é bíblico, essa informação de extremo valor é a palavra de Deus. O que faz isso se transformar realmente numa palavra revelada e produzir frutos? Intimidade, relacionamento. E nós temos que estar muito atentas a isso, porque nesse relacionamento que nós somos chamadas a ter, a nossa tendência nesse mundo, olha, Paula está dizendo, porque conheciam Jesus pela carne e não pelo Espírito. Exatamente. Conheciam de ouvir falar, conheciam, tinham informações, mas o Espírito não havia sido revelado. O Espírito não havia revelado quem realmente ele era. Agora os discípulos tiveram a revelação no seu espírito de quem era Jesus e que ele era o Messias. Então, nesse relacionamento que faz transformar realmente a palavra logos, aquilo que nós conhecemos, as informações, em palavra revelada, que produz transformação, que produz milagres, nós precisamos estar atentas para nós não nos dispersarmos. E aí eu volto àquilo que eu estava trazendo lá no início, do quanto o mundo hoje propõe uma overdose de informações e que, na verdade, nem sempre nós estamos conseguindo selecionar e buscar uma profundidade que realmente venha produzir transformação. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, Paulo está falando a respeito agora me dispersei. Eu fiquei na dúvida agora se Hebreus foi escrito por Paulo ou foi Lucas. Eu acho que foi Lucas. Me confirmem aí. Me ajudem. Isso é intimidade, tá, meninas? Me ajuda aí. Paula Togni, me ajuda aí. Daqui a pouco vem a informação, tá? O que tá acontecendo? Quem escreveu Hebreus está trazendo, né? Tá falando sobre a revelação de Jesus como Messias. E aí diz assim, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes ao ouvir. O pastor Alexandre diz que o autor é desconhecido e a Michelle está dizendo que é Lucas. Exatamente. O autor é desconhecido, mas há uma grande possibilidade de ter sido Lucas. É uma hipótese realmente, tá? Não está confirmado. Então, fica aí mais essa informação. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo? Que nós está chamando a atenção do povo a respeito do quanto nós podemos ser negligentes no ouvir. E aí o livro de Hebreus é tremendo, porque ele vai falar sobre a nossa inconstância, vai falar sobre maturidade e imaturidade da fé, e o quanto isso nos deixa o quê? Vulneráveis a esse mundo. E eu quero aqui trazer essa vulnerabilidade no aspecto de superficialidade, no aspecto de distração com as coisas que nos cercam. Essa superficialidade que os nazarenos tinham gerou imaturidades que tornaram eles vulneráveis. E eles não chegaram à revelação de que aquele Jesus era o Messias. E ainda no livro de Hebreus, no capítulo 2, fala que nós devemos estar, então, atentos às verdades ouvidas para não nos desviarmos delas. Ou seja, nós precisamos saber o que nós estamos realmente ouvindo. Adoro, né, o versículo de Isaías 1,19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E se quiserdes e ouvirdes, no sentido de obedecer. E eu te pergunto, o quanto da palavra de Deus já te foi revelada propriamente pelo próprio Espírito Santo do Senhor, em intimidade com Ele? O que dessa tua caminhada com Ele? O que já te foi revelado? O que, diante de tudo que a palavra de Deus tem te ensinado, tu já tens como revelação de algo que flui do teu interior e que tu entendeu, não, isso é para mim, tem a ver com esse momento da minha vida. Eu estava conversando esses dias agora com a Silvana, que eu acho que está aí, estava aqui antes conosco pelo menos, sobre a importância de nós termos um caderninho e registrarmos a revelação daquilo que nós já sabemos e compreendemos a respeito da intenção do Senhor a nosso respeito. Isso que eu estou fazendo aqui, antes de começar, antes de chamar vocês aqui na live, eu estava falando com o Senhor a respeito disso. Senhor, eu estou fazendo isso em obediência a uma palavra que tu me deu há 2 anos lá de Cantares 2.
que tu me disseste, vem, sai da fenda, sai do esconderijo e levanta a tua voz. Eu estou aqui em obediência. Esses versículos de Cantares 2 estão na Bíblia de todos vocês. Mas houve um dia que eu estava na torre de oração e o Senhor botou um fogo e me revelou que aquela palavra dizia respeito a mim para aquele tempo. Isso precisa ser revisitado. Isso é algo que se conquista na intimidade, queridas. Olha só, a gente costumeiramente ouve, e eu sempre acreditei nisso, e presta atenção, tu vai entender quando eu chegar na colocação, não se escandalizem antes da hora, de que nós fomos criadas, geradas para a adoração do Senhor. Essa era a intenção do Senhor, para a adoração. E eu quero te dizer que, na verdade, eu tenho refletido de que, na verdade, os anjos foram criados para essa adoração. E eles fazem isso 24 horas diante dele, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Nós fomos geradas para viver um relacionamento com esse Deus. E por conta desse relacionamento, a adoração flui. A intenção é o relacionamento. A partir desse relacionamento, a adoração flui. A partir desse relacionamento, o propósito acontece. O Senhor Deus, Ele planejou, arquitetou um jardim fantástico, o Jardim do Éden, para nós caminharmos com Ele. Essa era a intenção. E o pecado nos tirou do jardim. Mas o sangue de Jesus, o véu se rasgou do alto a baixo. O sangue de Jesus nos traz a esse lugar secreto, esse jardim secreto. É um refúgio, é onde há frutos que nos sustentam, que nos alimentam, é um lugar de descanso, é um lugar de consolo, é um lugar de refúgio. É lá que Deus vai revelar os segredos dele para ti, a respeito da tua vida, de quem tu é no coração dele, qual é o teu propósito. Uma vida de secreto. O Senhor hoje está nos chamando de volta a esse lugar. É essa oração, é essa chama que precisa se manter acesa. A chama desse relacionamento se chama oração, queridas. É verdade que a gente pode e deve conversar com o Senhor ao longo de todo o dia, até quando tu tá escolhendo a roupa que tu vai botar, até quando tu tá pensando que comida que tu vai fazer naquele dia, até quando tu tá pensando, Senhor, como é que eu dou jeito nisso aqui no trabalho? Ele quer participar de toda a tua vida nos detalhes. Ele ama e não pensa assim, não vou incomodar isso, não vou incomodar com essa bobagem da minha vida. Deus tem coisas mais importantes para se preocupar. Não! Diga comigo, não é verdade isso. Ele deseja escolher qual a calcinha que tu vai botar hoje. Intimidade, tá, gurias? Desculpa aí os homens que estão juntos. Tá tudo certo. Quer ajudar os homens a escolher a cueca certa para botar naquele dia. Ele quer participar de tudo. Essa alegria do Senhor. Já pensou se a gente desenvolve esse nível de intimidade com o Senhor, onde nós vamos chegar? Clica aí no coraçãozinho para eu saber que vocês estão comigo. E não tem diante disso como a gente não voltar para aquilo que Jesus fala em Mateus 6,6 a respeito desse lugar secreto. Que é o quê? Quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto, que tudo vê. Em outras palavras, te desconecta de todo o resto e sintoniza com ele. Mônica, mas então eu preciso orar no meu quarto? Não, o teu lugar secreto, essa é a referência que Jesus nos dá. E o que nos diz essa referência? Desconecta. Garanta que você não vai ser interrompido, garanta que você esteja no lugar só tu e ele. Apesar dessa montanha de lives e Zoom que a gente tem hoje, a gente tem muita informação, mas mais do que nunca nós somos chamadas a uma responsabilidade de termos esse tempo com o Senhor. Não somente de choradeira diante do Senhor emocional, mas quebrantamento de espírito, que nos garante realmente essa intimidade com o Senhor. Olha só,
Essa intimidade é que vai nos proteger daquilo que eu trouxe antes lá de Hebreus, de uma imaturidade que nos fragiliza e que nos deixa exposta. É essa intimidade que vai nos levar ao propósito que Deus tem para nós. Eu gosto muito de uma frase, de uma expressão, um ensino que o pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, que ele fala. Ele diz que nós não devemos pegar o elevador, nós devemos subir as escadas, no que diz respeito a esse relacionamento com o Senhor. E ele diz assim, o que acontece quando você decide ter um corpo malhado? Você vai um dia na academia e volta e se olha no espelho, e qual é o resultado? Nenhum. Provavelmente muita dor amanhã, depois da manhã, 48 horas é pior que 24 horas. Depois de um exercício físico muito, muito pesado. E é isso. Agora, o que vai acontecer se durante 1 ano, 10 anos, 15, 30 anos, você fizer isso todos os dias? A nossa caminhada com o Senhor é assim. Eu fiz uma oração e não aconteceu nada. Mas o que vai acontecer na tua vida se isso for um padrão, não somente um hábito, mas algo de valor, a primícia do teu dia entregue todos os dias da tua vida? Aonde nós vamos chegar, mulherada? Pensa nisso. Implantação do reino de Deus pressupõe isso, queridas. E quando o Douglas Gonçalves traz essa referência do elevador, não pula etapas. As escadas, os andares, é um por um, mas a constância. Porque pior do que nós não termos oportunidades é que quando as oportunidades chegam, muitas vezes nós não estamos preparados. O Gustavo Paiva tem uma frase que diz assim, demora muito tempo para Deus fazer alguma coisa de repente. Olha só, vou repetir de novo. Demora muito tempo para Deus fazer alguma coisa de repente. Isso fala o quê? Da nossa preparação. Degrau a degrau, andar por andar, uma busca por intimidade. Eu não vou conseguir chegar na parte que eu queria trazer para você sobre Davi, que a hora já... Eu falei no começo que eu não sabia se eu ia conseguir tudo hoje, mas eu vou guardar aquilo lá para um momento especial, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu quero ainda trazer o exemplo que muitas de vocês já ouviram eu falar, ou o apóstolo Alexandre falar, trazendo uma referência do bambu. Quando a gente planta o bambu chinês no solo, ele durante 5 anos, não é 5 dias, não é 5 meses, 5 anos, se bem cuidado, não há nenhum crescimento visível. Mas durante 5 anos há um crescimento subterrâneo maciço, um crescimento que ele é vertical em grande profundidade e horizontal também. E em cima da terra o quê? Nada. E no final do 5º ano, então começa a haver o início de um pequeno broto. E esse bambu, depois de 5 anos, ele cresce 25 metros para cima. Fora o que cresceu ou continuou crescendo dali para baixo. É demais, né? É demais. Queridas, eu quero dizer para vocês que nós fomos chamadas para frutificar. Mas essa frutificação, ela pressupõe uma preparação do território, uma preparação desse terreno, um cuidado com essa semente. Essa foi a intenção de Deus. Jesus fala em João 15,16, eu vos designei para que vocês vão e deem frutos, mas frutos que permaneçam. Nós somos chamadas para essa frutificação. Nós fomos chamadas com um propósito eterno. Mas nós não podemos perseguir, não se assustem, mas olhem o que eu vou dizer para vocês. Os objetivos, as metas, até mesmo o propósito de Deus que já foi revelado na tua vida. Por que Deus me formou? Entendi, Mônica, entendi qual é o propósito. Eu quero te dizer, não persiga esse propósito. Persiga o Senhor do propósito.
Não persiga a sua meta. Persiga o Senhor que te deu essa meta, porque dele que vão vir todas as estratégias. Ele vai te mostrar o modo, ele vai te mostrar o tempo certo. A palavra de Deus deixa muito claro que quem dá o crescimento é o próprio Deus. Então, eu não posso unicamente olhar para o meu foco, olhar para a meta que, pela revelação do Senhor, pela misericórdia, eu já compreendi pelo menos parte dela. Eu não posso tirar os meus olhos do Senhor dessa meta. Eu não posso tirar os meus olhos do momento e da intimidade que eu tenho com esse Deus, porque é essa intimidade que vai gerar o fruto. É essa intimidade. E eu quero sim, em outro momento, falar mais sobre a trajetória de Davi. Quando Davi, ele foi ungido rei, gente, com 15 anos. E qual foi o dia seguinte? O que aconteceu com Davi depois que ele recebeu essa unção de Samuel? Ele voltou para a vida normal dele. Ele só foi reinar com 30 anos. Ele voltou e voltou para o campo. Ele voltou para o cuidado com as ovelhas. Ele voltou para a casa dele. Os irmãos dele devem ter ficado com os olhos arregalados, porque o mais mirradinho, o mais franzizinho, ele vai ser rei de Israel. Ele teve que encarar tudo isso. E foi lá no campo. Lá era o lugar secreto de Davi. Lá no campo, cuidando das ovelhas, como diz a minha amiga, a discípula Janda, em solitude. Adorei essa palavra que ela usa bastante nas lives dela, né, Janda? Em solitude, na solidão do trabalho que ele já vinha fazendo antes, com as ovelhas, levando, conduzindo, alimentando, direcionando. Esse foi o dia seguinte de Davi, o menino Davi de 15 anos, depois de ter recebido a unção de rei. Ele sabia que Deus ia preparar ele, ia mostrar o tempo e o modo, e lá no campo com as ovelhas, ele teve o caráter dele forjado, ele teve o caráter desenvolvido e preparado. É ali que Deus deu estratégias para os próximos passos que ele tinha que dar antes de chegar no propósito final. E essa palavra eu deixo para vocês. Que vocês sejam instigadas a, antes de mais nada, antes de qualquer meta, propósito, maravilhoso. E é mesmo. Nós precisamos perseguir o Senhor desse propósito, o Senhor dessa obra. Amém, queridas? Eu quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada uma dessas mulheres, dos homens, de todos esses que me ouvem, Senhor, pelo Instagram, pelo YouTube, aonde isso chegar, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que todas as sementes que já foram plantadas em cada um desses corações, que conduzem esses amados até Ti, venham ser regados agora com o Teu sobrenatural, Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que esses frutos venham, para que essa semente germine, cresça, para que haja fruto e fruto que permaneça, fruto que honre o Teu nome, honre a Tua presença nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Produz, Senhor, produz o Teu fruto através de um relacionamento íntimo contigo. Chama a cada um de nós para esse lugar secreto e que ali nós possamos conhecer em profundidade esse Deus a quem amamos, a quem servimos e com quem nos relacionamos. Pai, nós te louvamos por todas as coisas, te glorificamos por quem tu és e por tudo que tu tens trazido de revelação para esse tempo sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe, muito obrigada pela presença de vocês. Vou dar um tchauzinho para quem está por aqui. Lalinha, Silvana, Marielle, Carol, Letícia Bart,
Fernanda Del Ré, Rosaura, Andréia Castro, Veraci, Juliana, Eneida, Michele, Gilmara, Sabrina, Nara. Queridonas, que saudade de vocês, meu Deus do céu. Sabrina, Sheila, Kátia querida, Mariane, Mara, Dona Mara Melgar, queridona, Vir Pelizone. Beijo, querida. Gratidão, pastora, gratidão, pastora, gratidão no meu coração. Amo vocês, amo vocês. Kátia, Eneida, Alexandre Paz, Janda, queridona, Samara, beijo pra todo mundo. Letícia, pastor Alexandre, obrigada, Sil. Angelita, Nara, Carol Saraiva, muito obrigada, queridos. Vocês ficaram até agora. Eu fico tão feliz daquelas que iniciam e vão até o fim, porque esse é um desafio para todos nós, né? Com tudo que a gente tem na volta. Michele, direto do coração do Pai, graças a Deus. Queridas, Deus abençoe. Eu vou deixar essa live lá no Instagram, lá no YouTube, Pastora Mônica Paz. Depois eu deixo um aviso ali nos stories. Certo? Compartilhem, não esqueça quando chegarem lá no YouTube, curtam, comentem e clica no sininho, tá? Obrigada por tudo, Deus abençoe, amo vocês. Tchau, tchau.